Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Data Protection. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Júnior Croco, CEO da BlitzPay, grande empresário aí no mundo digital. Croco, prazer ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, sempre bom estar com pessoas que são tão competentes, né, e trazem bastante conhecimento para a gente e segurança, obviamente. Beleza. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre vários assuntos ligados aí ao negócio digital, marketing digital, aproveitando aí toda a expertise do nosso convidado e indo já para a primeira. Croco, queria que você desse aí um panorama geral da tua área de atuação como CEO da BlitzPay, sobre o que você tem visto no mercado digital, sobre novas tendências. Como você enxerga esse atual momento que a gente está vivendo aí com pós-pandêmico e inteligência artificial e tudo mais? Quando a gente pensa em marketing digital, tanto inteligência artificial como cenário, a gente tem um cenário muito claro pré-pandemia e pós-pandemia, né? Uhum. Então, a pandemia ela injetou muita gente, muito consumo, muito hábito novo. Acho que a mudança do hábito no consumo digital é que foi o grande quê da questão. Então, ninguém saiu igual quando entrou a pandemia. E hoje a gente vê uma camada nova de profissionais, novas profissões acontecendo, que é muito fruto disso. Uhum. Então, você toma contato, você toma experiência, você desenvolve novas skills, novas competências, tanto por desejo, vontade ou por necessidade. Assim, quantas e quantas histórias a gente viu das pessoas que ficaram desempregadas e falaram assim, pô, o que eu faço? E é muito comum, o que eu faço é como ganhar dinheiro na internet. Sim. E aí você tem milhares de oportunidades, milhares de situações, muitas requerem uma competência maior, outras nem tanto. Então acaba tendo um ingresso muito grande de gente, tanto na parte de produção quanto de consumo. Então a gente divide em duas caixinhas, né? Quem é gerador e quem é consumidor. Então, existe uma camada muito grande de consumidores, mas existe também uma camada muito grande de produtores, né? De quem gera informação, gera o conteúdo. Só que aí tem um ponto-chave que a inteligência artificial entra como um divisor muito grande de eras. Eu não diria nem divisor de águas, eu diria um divisor de eras. Porque ao conhecer ou deter a estratégia de uso de inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT, eu permito que qualquer tipo de pessoa, tendo conhecimento ou não, ela passa a ser geradora de informação, geradora de conhecimento. Conteúdo. Então, se ela consegue ter um mínimo de organização de perguntas, de conceber algum tipo de conceito ou técnica, e ela organiza essa informação, ela consegue construir materiais. Sim. Materiais em texto, ela consegue transpor isso daí em áudio, ela consegue transpor isso daí em vídeo. Então, uma coisa é eu não ter conhecimento de algo, mas eu conseguir construir um roteiro de um vídeo. E aí eu pego e leio aquele roteiro de vídeo que é informação embasada. Então, a partir daquele momento, eu passei a ser um professor. Isso é o que tem acontecido bastante no mercado. Onde que isso não se perpetua? Quando a pessoa entende que ela só tem que ir até ali e ela não se desenvolve. Sim. Porque na hora do vamos ver, eu preciso saber, tá, beleza, mas e aí, o que eu faço agora? E ela não é detentora do conhecimento, ela é só reprodutora de algo que a inteligência artificial construiu. Sim. Então aí a gente começa a ter um viés de grandes pessoas que entraram no mercado, fizeram bastante estardalhaço, vamos considerar dessa forma, e somem do dia para a noite. Por quê? Não tem consistência. Porque não se sustentam, né? Não se sustenta porque não tem know-how para isso daí. Então hoje esse cenário é um cenário bastante comum de se ver. Justo. Pensando nisso que você me disse, a gente percebe realmente que pós-pandemia muitos ficaram desempregados, enfim, né? Principalmente o pessoal que atuava em comércio, em varejo, e aí eles partiram para o empreendedorismo digital, porque era o mais fácil, acessível ali, estava à mão, né? E eu acho que a pandemia deu essa acelerada, né? Porque você imagina que a gente nesse período pós-pandêmico,
deu uma acelerada no sentido de que tudo que tem no físico, hoje em dia, né, que sempre existiu no físico, migrou para o digital. E é um caminho sem volta, né? Não é nenhuma tendência, né? Eu não diria que migrou, cara. Não diria que migrou. Eu acho que ele amplificou. O lance de migrar está muito ligado a ou é uma coisa ou é outra coisa. Hoje não é assim. Né? Tá muito mais ligado a eu amplificar o meu canal de atuação, eu amplificar a forma que eu me relaciono com o cliente, que eu vendo para o cliente, que eu distribuo para o cliente, que eu entrego para o cliente. Então, antes era utilizado muito mais sob um aspecto de como me encontrar e como me ver e como me conhecer, e ponto. Hoje é como me ver, como me encontrar, como me conhecer, como me consumir, como me recomendar, como me comprar, como me distribuir. Então, a gente amplifica aquela fase que eu tinha contato digital com o cliente. Então, deixou de ser só um ponto de aquisição e passa a ser um ponto mais completo. A jornada do cliente ela passa a ser mais robusta, mais completa, tem um todo aí mais robusto ali. Sim, perfeito. E como você tem enxergado aí, como CEO da BlitzPay, o que você enxerga no mercado digital? Quais são as novas tendências? O que tem acontecido aí de mais novo nesse nicho? Porque hoje em dia, quando a pessoa ela começa a empreender, começa a produzir conteúdo, de alguma forma ela tem que vender, né? E aí que entra o papel da Blitz. Cara, algumas coisas que são marcantes na fase que a gente está vivendo. Antes, as operações eram 100% digitais. Hoje, as operações elas estão distribuindo no online e offline com força. Então, antes você utilizava a internet para fazer marketing e venda. Hoje, você utiliza a internet para fazer marketing, aumentar a consciência do cliente, venda tem ficado num processo mais offline até. Então, produtores, né, de conteúdo que tinham só operações digitais passam a ter grandes times de conversão de vendas. Então, trazendo um pouco mais a humanização e o relacionamento com o cliente. Então, hoje o cliente ele acaba tendo um consumo grande de conteúdo e logo ele tem uma consciência maior. Se ele tem uma consciência maior, ele faz melhores escolhas. Para ele fazer melhores escolhas, ele precisa conversar e escolher melhor. Então, quem hoje tem uma retaguarda que consegue conversar com o cliente, e não só digitalmente falando, mas ele começa a ter contato e acesso, tem tido melhores resultados. Aquele canal único que existia até então, ali do lançamento, Instagram, ele continua, mas não é só isso. Continua, né? Não é só isso. Hoje existe uma retaguarda muito maior. Então, as empresas que antes eram formadas por empreendedores, infoprodutores individuais, elas passaram a se tornar mais negócios com equipes, entendem que cada um tem o seu papel e o cliente passa a ser o centro da atenção e a aquisição desse cliente, como qualquer empresa, o produto é só um canal de aquisição desse cliente em primeira instância, mas ele tem um rol e um mix de produtos e serviços para ser consumido ao longo da jornada dele. Então, nunca se falou tanto de LTV, né? Porque não conhece o termo de LTV, de Lifetime Value, que é o quanto que aquele cliente deixou de dinheiro em casa ao longo do tempo que ele ficou ao meu lado. Então, nunca se estudou tanto, nunca se criou tantas estratégias ou tantas ações para esticar esse tempo, para manter ele mais tempo consumindo de mim, para manter ele mais tempo comprando, recomendando e usando. Então, quanto mais isso tem acontecido aí, só se consegue fazer isso através de equipes mais performáticas. Perfeito. E aí, quando a gente fala desse estudo, a gente está falando de análise de dados, né? De ter um time aí olhando para esses dados. E quando a gente fala não só de dados no sentido de mercadológico, de compra, passa por tudo, né? Você tem uma base de dados ali, que até então as pessoas tinham isso. Eu tenho o meu mailing, que eu conquistei ao longo do tempo, ou para esses últimos empreendedores digitais aí que vieram pós-pandemia. E alguns deles cresceram, né? E criaram, se tornaram aí grandes players do mercado. Quando ele tem conteúdo, consegue se sustentar, né? Com conteúdo.
é importante também ter esse olhar aí para a proteção desses dados. Sim. Porque o teu negócio é 100% digital. E quando a gente fala aí de dados, a gente sabe que tem uma lei geral de proteção de dados, que exige aí uma série de demandas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, pensa na seguinte situação. Antes, era o infoprodutor, tinha 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na equipe, ok? E normalmente pessoas que são do hall de relacionamento, que estão próximas, que são sócios. Então existia, anteriormente, muita conexão, lealdade, confiança entre as pessoas. E normalmente todos eram detentores da empresa. Hoje, quando você amplifica as equipes, você está falando que vai ter um time que vai trabalhar com vendas, que vai ter acesso a um CRM, e nesse CRM tem o ouro todo e completo daquele cliente. Exatamente. Então, a gente deixa de ter só uma base de dados e passa a ter uma base de... Eu não sei se seria... Qual que é o upgrade da base de dados? Porque eu tenho você inteiro. Eu tenho teu nome, teu telefone, teu histórico, o quanto você ganha, onde você mora, o que você tem de interesse, qual o problema que você tem. Eu tenho uma verdadeira Big Data. Então, e isso é escalado muito rápido. Né? Então, do dia para a noite, você tem 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, um Big Data construído com 10.000 pessoas que você tem dado de tudo para você cruzar. E muitas vezes, a pessoa que está lá na operação, ele é um cara que veio do nada, é um cara que tem um salário mínimo de pagamento e está com um dado na mão. Sim. Completo daquelas pessoas. Então, o que pode ser feito com isso? Como que pode ser, o risco que se tem isso exposto dessa forma? Então, é um dilema hoje, porque se eu não deixo disponível o dado, falta informação para a pessoa trabalhar. Se ela tem toda a informação, até que ponto que que é confiável a ponto dela não fazer nenhuma bobagem. Com a dança das cadeiras que está no mercado, vem um profissional de um lado, eu trago do outro. Então, imagina só, eu trabalho para você que está no setor, na área jurídica. E aí, de repente, eu encontrei uma outra pessoa que também está na área jurídica e, pô, por que não? Né? Por que não? Já que eu estou com uma base inteira que já não é mais nome, e-mail e telefone. Né? É nome, e-mail e telefone e tudo a história do cara e o relacionamento comigo. Então, eu não tenho ouvido isso acontecer e eu não tenho visto isso acontecer. Mas é um risco que se corre. Essa preocupação com os dados, com a segurança. Essa é uma preocupação. Então, assim, lá na Blitz, quando você fez todo o papel junta a equipe, treina a equipe, vamos do beabá, entende o que é o dado, entende o que é o segurança, o que pode, o que não pode. Justo. Quando o cliente pede uma informação, você não dá, ou dá baseado só no que é realmente preciso, porque você está detentor daquilo. Às vezes uma pessoa pede informação em nome de terceiro e a gente não vê maldade. A grande verdade é que não se vê maldade. Mas do lado de lá a gente não sabe o que está passando pela cabeça da pessoa. E esse, para mim, é o grande ponto. O que está passando pela cabeça da pessoa para que ela quer aquela informação? Sim. Então, esse viés de confio ou não confio, então vamos estabelecer o que tem que ser feito. Independente se eu não confiar ou não confiar, a gente tira o peso da confiança apoiada em relacionamento e eu coloco o peso no o que tem que ser feito, qual que é a regra do jogo que eu tenho que seguir. Sim. O que a Lei Geral de Proteção de Dados fala? Exatamente. Como que eu verifico a titularidade daquele cara que está pedindo os dados? É ele mesmo? Isso aí tocou num ponto importante, porque foi o trabalho que a gente fez lá na BlitzPay com relação a treinamento. Né? É muito importante, porque tem essa nova geração, tem falando aqui entre aspas, essa molecada que é do digital, que trabalha ali nesse fluxo de operação de dados, de análise de dados. E se esse pessoal não recebe o treinamento certo para entender a importância que existe ali com relação à privacidade daqueles dados, né? Como ela pode trabalhar, qual o tipo de consentimento que eu tenho que ter para trabalhar esse tipo de dados. Né? Os dados eles são coletados ali para a gente cumprir uma finalidade. Né? Se você se eu estou comprando um curso através da plataforma e ali eu forneço os meus dados, a minha expectativa é da compra de um produto.
Eu não esses posso ali dados estejam receber... seguros. Exatamente. Eu não posso ali receber depois uma outra proposta de marketing que não tem nada a ver com aquela finalidade para a qual eu entreguei meus dados. Inclusive, a gente teve um caso em que a gente foi lesado com isso, né? Em que a gente tem um fornecedor e esse fornecedor abordou clientes nossos. Exatamente. Ou seja, eles, né, não resguardaram o dado. E a gente tendo consciência e conhecimento disso, a conversa foi duríssima, escalou para o maior nível hierárquico. Então, assim, existe até uma conversa ali de um processo a ser movido justamente por este motivo. Porque, às vezes, as pessoas, né, a empresa, ela não entende a responsabilidade daquilo. E eu demorei até um pouco para compreender isso também, e hoje compreendendo, é aquela história, é uma bomba relógio. Então, assim, você é detentor de uma bomba relógio. Então, não tem nada de... Você tem que fazer as coisas certas, deixar documentado que aquilo está certo. Sim. Porque vai chegar um momento que um desavisado vai falar assim, não, vocês feriram os meus dados. E aí a gente tem que ter registro que aquilo que tá correto, né? Ele tá compliance com a lei. Então, às vezes, a falta de critério, cuidado e atenção é o grande ponto aí que você pode ser prejudicado. Que, às vezes, as empresas elas acabam sendo arroladas indevidamente. Aconteceu um caso que eu levei minha filha numa consulta no hospital, estava na emergência, na realidade, e, de repente, houve uns gritos, uma mulher alucinada no hospital, muito brava mesmo, muito nervosa. Que vocês não tinham direito de passar as minhas informações e tal. E a conversa toda depois a gente entendeu que eles deram uma declaração que ela teve lá durante 40 minutos e por esse motivo... E deram que ela teve lá durante 40 minutos, ok? Que foi a realidade. Que foi a realidade. Só que, qual era o motivo? O motivo foi que o pai, que estava em processo com ela, da guarda da criança, falou que ela não foi porque ela perdeu um período inteiro e, na realidade, ela ficou 40 minutos, não um período inteiro. E ela tinha alegado. Exatamente. Como desculpa. Então, assim, e o hospital não sabia, provavelmente, qual era o objetivo, exato. a intenção, mas ele acabou prejudicando e ela foi para cima do hospital que ele não podia ter dado o dado para uma terceira pessoa. Então, aí eu comecei, caraca, olha o peso que tem isso. E nunca vai passar pela nossa cabeça. Não, ela teve aqui, sim, ó, ela entrou aqui, tal horário, e saiu tal horário. Nesse específico, eles forneceram, compartilharam o dado, porque ele era o pai do menor. Pois é, só que o caso era sobre ela. Exato. Sobre a mãe, não sobre a filha. Exato. Mas aí, como a gente está falando de uma menor, ela, né, naturalmente vai estar comparada para o pai e para a mãe. Mas é muito louco, porque ela estava sob guarda da mãe, aí eu não vou... mas você tem direito à guarda da filha? Ninguém vai perguntar isso. Exatamente. Mas então, como que é essa situação rola? Mas é o lance do treinamento da equipe. Exato. E você tocou num ponto aí muito importante, que é a empresa se preparar, né? Ela ter aí um DPO, e de preferência externo, que não esteja conflitado ali no dia a dia da empresa, porque no início da Lei Geral de Proteção de Dados, muitas empresas fizeram o quê? Eu vou pegar o meu diretor jurídico, eu vou pegar o meu diretor de RH, ou o pessoal do TI, e ele vai ser meu DPO. Só que essa pessoa, no dia a dia da empresa, ela já toma ali uma série de decisões com relação ao fluxo desses dados. E aí ela, com essa segunda incumbência de ser DPO, como que ela vai auditar determinadas decisões que foi ela que tomou? Então, daí a importância de você ter um DPO desconflitado, um terceiro técnico que vai olhar de fora, né? Ele vai fazer obviamente, a imersão dentro do negócio, vai poder identificar aí todos os gaps e ir adequando. E aí chega nesse ponto que você falou do compartilhamento de dados com um terceiro, com um prestador de serviço. E nesse ponto a gente tem a importância de fazer a revisão contratual, onde você delimita, né? Você vai pegar o contrato de prestação de serviço da BlitzPay com uma empresa prestadora de serviço. E ali você coloca uma cláusula referente à proteção de dados, fazendo menção a um anexo, a gente faz uma coisa mais robusta, delimitando essas responsabilidades, né? Por quê? Porque se tiver algum problema lá na frente com aquele prestador de serviço que teve algum incidente de segurança, um vazamento de dados, dados esses que foram compartilhados por você,
que você era o controlador... Você é corresponsável. Se está delimitado ali contratualmente, você está garantido. Então, eu expliquei que se acontecer isso, a responsabilidade não é nossa. Então, eu acho que todo negócio, né, não só os negócios digitais, principalmente os negócios digitais hoje, que é onde a gente navega, existe muita coisa a ser desenvolvida, muita coisa a ser aprendida. Porque é tão comum a gente lidar com base de dados, base de e-mails, base em números de 100, 200, 300, 400 mil contatos simultâneos. É muito rápido para você disparar, muito rápido para você mexer. Então, a gente tem que ter esse dois passinhos para trás, ter essa visão do tipo, como eu vou me adequar para não ter problema futuro. Não, sem dúvida. E aí passa por treinamento do teu pessoal, passa por uma revisão de todos esses contratos para garantir aí a saúde jurídica do teu negócio e você se preocupar e focar só no teu core, que é produzir conteúdo, vender, etc. Mas você tem uma parte jurídica aí garantida, né, com relação à proteção de dados. Enfim, eu acho que esse é o caminho. A gente focar no nosso negócio, mas ter ao seu lado aí consultores, né? Trazer para o seu time um olhar técnico para que eu não preciso me preocupar com relação à proteção dos dados. Eu sei que eu estou em compliance, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e foco aqui 100% no meu core, no core da minha empresa, que é produzir conteúdo, vender, enfim. É legal quando você trouxe a visão do DPO, que é uma pessoa, né? É a pessoa que é a guardiã da história. É o encarregado da proteção proteção dos dados. Né? É um cara chato. Digamos aí, é o ouvidor do bem, não o ouvidor do bem. É o cara chato da história. Pô, você falou isso. É o chamar atenção, é pegar pela orelha e tal. Porque, cara, eu acho que todo tipo de novo protocolo, vamos chamar assim, ele requer um novo hábito, uma nova disciplina, um novo caminho, uma nova abordagem. Uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. E acredito que, ao longo do tempo, vai ficar cada vez mais normal, né? Cada vez mais simples de entender. Hoje a gente está discutindo sobre o dilema de fazer. Daqui a pouco a gente não está mais discutindo sobre isso porque é pré-requisito. Exato. E aquilo que a gente estava falando no início, o pós-pandêmico trouxe todo mundo para o digital. Muita gente que não tinha esse contato, né? Não estava inserido nesse mundo. E é natural, quando você muda, você sai aqui do analógico, você sai do físico, você entra aí para esse mundo digital, é natural que você tenha que ter uma certa regulação, né? Uma certa que obviamente que não resvale ali na sua liberdade de expressão, que está tão em voga, e é um direito garantido. Sim. Mas, assim, principalmente com relação à segurança dos seus dados. Né? Porque, senão, fica aí o risco é muito grande. Né? Quando a gente fala de dados pessoais, quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando aí de milhões e milhões de informações ali, que, se não tiver o devido cuidado, a devida guarda com isso, o estrago pode ser grande. Né? Bom, a gente falou de treinamento, a gente falou da importância da revisão contratual, né? Que a gente consegue delimitar as responsabilidades. Sim. Né? E uma coisa importante que a gente não falou, pensa bem, muitas plataformas aí trabalham com seu CRM, utilizando outras ferramentas, como a Rede Station, enfim. Ali a gente tem um banco de dados enorme, né, com todos os leads, clientes, enfim, você consegue fazer vários filtros. Qual a gente tem que ter em mente para estar em compliance com a proteção de dados, né, para não ter nenhuma dor de cabeça futura com relação a isso, de conseguir ali o consentimento desse pessoal quando a gente coleta esses dados. Então, se eu for fazer lá uma página de vendas, coloca lá uma opção, né, quando o cara coloca ali preenche aquele cadastro, a intenção de compra, a intenção de participar de uma live, a intenção de participar de uma imersão, que ele vai colocar ali o nome dele, o e-mail para obter mais informações, coloca ali uma opção de opt-in, onde ele dá o consentimento
para você trabalhar com esses dados, para você se garantir, né? Essa visão da parte jurídica aí com relação à proteção de dados é importante, né? Tá. Quando você... aí eu vou trazer um pouquinho de... pensando lá do marqueteiro da história. Sim. Tá? E é uma pergunta. Tá. Se uma pessoa se cadastra na minha página, se cadastra um lead, se cadastra. Se eu não necessariamente tiver um check box, que é mais um clique. Sim. Então, no digital, a gente busca quanto menos clique possível, quanto menos informação possível, para a gente ter uma conversão maior. Né? Então, a gente sabe historicamente que quanto mais dados a pessoa tem que informar, menos vai ser a conversão. Se eu tiver um disclaimer dizendo, no momento que você se cadastra, você já autoriza, sem ela ter que dar um terceiro check. Sim. É possível. É melhor do que nada você ter ali o disclaimer. Tá. Mas a lei fala que o ideal, né, o mundo ideal, é que esse consentimento ele seja ativo. O que isso significa? Que tenha uma ação aí do titular, e aí por isso um opt-in ali resolve, porque você tem como comprovar que foi uma decisão consciente, clara, inequívoca, e ele optou por aquilo. Tá. Porque senão é aquela velha história das letras miúdas do contrato. A pessoa lá na frente fala assim, mas eu nem sabia que meus dados iam ser utilizados para isso. Por quê? Porque você não leu. Mas, enfim, o mundo ideal seria melhor ter essa visão. Ok, tá bom. Vamos criar formulários maiores para ter mais check. Existe essa preocupação na frente do marketing com relação ao time ali, para você não perder esse time da conversão. Mas para você fidelizar aquele cara e poder trabalhar e posteriormente enviar outros e-mails, outros produtos, outros serviços. Então, mas por exemplo, vamos pensar comigo aqui. Vamos supor que eu tenho essa situação. Aí eu peguei opt-in lá de 10 mil pessoas, ok? E aí, por acaso, eu peguei e mudei de ferramenta. Não vou mais usar aquela ferramenta, vou usar uma outra ferramenta. Mas o banco de dados é seu. Eu continuo com aquilo. Aquilo continua sendo válido, independente da ferramenta que eu estou utilizando. Porque você é o controlador, né? Quando você sai da ferramenta, aquele banco de dados é seu, não é da ferramenta. Né? A ferramenta é só um gerencial. Né? Quem é o controlador dos dados? É você, no caso. Ok. Eles estão procurando o serviço do Croco. Não, isso é importante, porque às vezes a gente tem uma transição que a base está na ferramenta, eu perco todas as bases. Então, é bem relacionado ao armazenamento, as informações todas que eu tenho lá. Sim. Cara, eu tenho uma curiosidade. Me conta um BO que teve aí, um BO conhecido, para entender o tamanho da bucha que pode dar. Bom, só um, é curiosidade mesmo. Olha, eu vou falar aqui, tem inúmeros casos. Esse é o nosso dia a dia, né? Lidar com dados e principalmente lidar com o abacaxi, que é, por exemplo, um ataque cibernético. Né? Uma invasão de um banco de dados, e aí a importância principalmente do treinamento, porque 95% dos ataques cibernéticos ocorrem por falha humana. A gente tem aí clientes multinacionais que têm um orçamento grande, que investe em software, em hardware, todas as barreiras, e o foco continua sendo no treinamento, no treinamento humano. A IBM tem um relatório muito interessante que ela lança a cada 2 anos sobre segurança cibernética, e esses dados são comprovados da falha humana na maioria das vezes. Eu vou dar aqui um exemplo que é público e notório. O ano passado teve a invasão do laboratório Fleury, que ele tinha acabado de ser comprado por um grupo de investidor grande, internacional, que investe pesado na área da saúde, e teve aí todo o seu banco de dados criptografado, sequestrado, e depois eles pedem o resgate com criptomoeda. O que acontece ali, Croco? Houve, com certeza, uma falha humana e, no caso, se a empresa não deu o treinamento, não tem um certificado ali, olha, esse meu funcionário foi treinado, né, para tentar se resguardar isso num possível processo lá na frente. Como que ocorrem esses ataques cibernéticos? Sabe aquele e-mail, né, phishing. O phishing,
que vem aí do termo inglês de pescaria mesmo. O que acontece com o phishing? Você recebe aquele e-mail, normalmente aparece lá Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, que são bancos mais populares, que tem uma carteira de correntistas grande. A pessoa olha e fala assim, nossa, eu tenho alguma coisa a receber, ou eu tenho algum Pix que não deu certo. E aí ela olha, parece ser fidedigno, parece ser real, porque o layout é igual, e tem sempre um link ali. Clique aqui para resolver tal coisa, ou clique aqui para receber tal coisa. Se a pessoa não recebeu um treinamento, não está atenta a isso, e ela clica naquele link, e ela está, por exemplo, com o notebook da empresa, né? Ela vai clicar, ela vai olhar, não aconteceu nada. Isso não deve ser de verdade, deve ser bobagem, deixa para lá. O que acontece? Aquele link já instalou um vírus no computador dela. Que vai para a rede. Vai ficar ali, às vezes fica meses, né? De semana a meses. Tem casos aí de mais de um ano do vírus percorrendo. Ele entra na rede da empresa procurando um acesso privilegiado. Ele fica percorrendo lateralmente, máquina em máquina. Olha, eu cheguei aqui é um gerente. Eu consigo ter um acesso privilegiado a esses bancos de dados. Corro lateralmente, chego num diretor. Aqui eu tenho um acesso privilegiado. E vai sequestrando os dados e vai criptografando. Em determinado momento, aparece lá o pedido de resgate e a operação está bloqueada, porque ninguém consegue fazer mais nada. Incrível. Entendeu? Então, assim, daí a importância não só do investimento em software, antivírus, firewalls, mas também na questão do treinamento. Legal. E aí entra a área de proteção de dados, né? Entra aí o papel do DPO, que além de fazer o data mapping, né? Como a gente fez lá no BlitzPay, de olhar todos os setores da empresa, entender qual o fluxo de dados dentro de cada setor. Você sabe porque a gente fez várias calls sobre isso. Principalmente nos principais setores onde tem maior fluxo de dados. Financeiro, marketing, operações, né? Entender por onde que esses dados entram dentro da empresa, onde eles ficam armazenados, quais são as medidas de segurança. E uma coisa que é importante da gente falar aqui é o controle de acesso. Porque não faz sentido todo mundo ter acesso a tudo o tempo todo, que o risco é muito maior. A gente tem aí clientes, principalmente da área da saúde, você citou esse exemplo da mulher do hospital. Quando a gente fala de área da saúde, são dados sensíveis. Sim. E aí a lei ela é muito mais rigorosa com o uso e a guarda desses dados sensíveis. A gente tem casos aqui de uma rede famosa aqui em São Paulo de dermatologia, né? Onde apareceu uma dessas pseudo-celebridades aí do BBB. Ela foi fazer um procedimento, uma rinoplastia. A mocinha que estava na recepção era uma folguista. Ela não tinha recebido o treinamento nosso. Mas a gente tinha feito aquela revisão contratual que eu falei lá no começo, falando, olha, você presta serviço aqui de mão de obra terceirizada, era uma empresa que prestava o serviço para os manobristas, para o valet, e para a recepção fazia esse papel de folguista na recepção. Qual é o papel ali da recepção? É pegar documento de identidade, ver a agenda do médico, particular ou convênio, uma coisa relativamente simples. Mas quando ela viu que era essa pseudo-celebridade, ela falou para mim, doutor, eu só tirei foto, só mandei para minha melhor amiga. Olha quem está aqui. Só que essa melhor amiga tem uma melhor amiga, que tem outra melhor amiga. Que tem a melhor amiga. Pronto. 1h da tarde, estava num site fofocalizando, não sei de onde, que a fulana estava lá fazendo esse procedimento estético. Então, assim, repita. Brabo. Tem casos e casos, muito então bom, é muito bom. melhor a gente antecipar, né, e se resguardar com relação a isso, estar em compliance, porque depois o estrago pode ser muito maior. Né? E tem o risco da demanda judicial via processo, pedido de indenização, né, que isso a gente ainda consegue medir monetariamente, ter uma ideia do que vem pela frente, mas tem um risco que é muito maior que o reputacional. Sim. E não recupera. Esse não recupera. Isso é difícil.
E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala, como a gente está falando, o objetivo é proteger o titular de dados. E quem são os titulares? Somos todos nós. Eu, você, todos nós enquanto consumidores. A gente compra alguma coisa... O tempo todo a gente está nos dois papéis. Exatamente. Né? No papel de ceder o dado e no papel de guardar o dado. E aí, com relação ao risco reputacional, qual é esse agravante? Porque a lei fala da publicização das multas e das sanções. Então, se a sua empresa sofreu uma sanção, recebe uma multa por um incidente de segurança, um vazamento, é obrigatório que isso seja publicizado para que todos os titulares, que somos nós, tenhamos conhecimento. Será que minha senha não vazou? Os meus dados não vazaram? Sem falar na questão de que, será que eu vou fechar negócio com essa empresa? Exato, aí é a reputação. Exatamente. Incrível. Bom, é isso, Croco. Já estamos aqui encaminhando para o fim do nosso podcast, Godic Talks, Data Protection. Eu queria um último foco aqui que a gente pode falar. O que você enxerga? Quais são as tendências aí para o futuro com relação ao marketing digital, com relação ao mercado digital? A gente está passando aí por uma grande transformação, né? A gente estava falando aqui no bastidor sobre a inteligência artificial, essa inteligência artificial generativa que vai dar aí um salto, um crescimento exponencial, né? Eu acho que vai... Aquele mesmo impacto que teve com a chegada da internet na década de 90, final da década de 90, eu acho que vai ser um grande avanço agora com a inteligência artificial generativa. São dois pontos aí, alguns pontos para tratar. Acho que primeiro sobre o que você traz sobre o impacto da chegada da internet versus inteligência artificial. Eu acho que muda um pouco por um motivo bem claro. Quando a gente fala da chegada da internet, a gente estava no zero e teve um processo de começar a andar. Saiu da inércia. Sim. Hoje a gente não está na inércia. Não, sem dúvida. Entendeu? Então você coloca uma aceleração. E aceleração em todos os aspectos. Né? Aceleração de produtividade, aceleração de conhecimento, de distribuição de conteúdo, de estratégia, de outros vieses e tudo mais. Então, esse é um ponto. Então, falando em tendência, eu acho que a inteligência artificial ela entra nos negócios como um todo, inicialmente como uma base de apoio, mas eu acredito que daqui a pouco vai ser uma base core. E em um ano, na minha visão, nenhuma empresa de software ou empresa que tem algum tipo de trabalho digital não vai ser uma empresa baseada em inteligência artificial. Até porque todas as ferramentas elas estão migrando para serem baseadas em inteligência artificial. Então vai ser muito mais simples, vai ser muito mais comum. Né? Então hoje ainda é novidade, mas vai ser muito, muito, muito mais comum. Outra tendência que eu vejo está relacionada à precificação dos custos de aquisição de cliente. Então, cada vez mais caro, porque cada vez mais tem mais pessoas criando publicidade, ou seja, existe uma disputa maior, mais pessoas querendo atenção da mesma quantidade de público. Então, a gente não aumenta a população, mas a gente aumenta a pessoa buscando falar com todos. Então, aumenta a disputa, logo, isso é um leilão, vai ficando cada vez mais caro. Dito isso, quando eu faço a aquisição de um cliente, eu vou ter uma estrutura melhor do lado de dentro para aumentar a receita por cliente que eu já tenho adquirido dentro de casa. Então, daí nascem novos negócios internos. Então, também vejo que as empresas vão começar a fazer splits de empresas internas. Né? Elas vão começar a criar novas soluções internas. Então, elas tendem a crescer horizontalmente também. Então, acho que são cenários aí que eu vejo nos próximos meses acontecendo. Joia. Bom, acho que é isso, Croco. Acho que a gente passou por tudo aqui. Eu queria agradecer você estar aqui hoje. Foi um prazer imenso. O prazer é sempre. O prazer é todo nosso. E agradecer aí os nossos ouvintes, todo mundo, toda a nossa audiência. Em breve nós teremos aí um outro episódio do Godic Talks, Data Protection, falando sobre mercado digital, proteção de dados e tudo que envolve o direito digital. Maravilha. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima.